gente está iniciando mais uma quinta-feira. Vamos buscar aquele lugarzinho de aconchego que só a gente conhece, que é dentro de nós mesmos, preparar o nosso corpo, deixar o nosso corpo receptivo, por mais que talvez a gente não esteja se sentindo 100% agora, está gripado aí, todos os desconfortos físicos, mas é só para a gente ficar um pouquinho melhor nessa experiência, né? Então a gente pode ir fechando os olhos. É uma permissão que a gente se dá agora, poder se desligar do mundo, se desligar dos papéis, das demandas, das responsabilidades. Ao mesmo tempo que a gente fecha os olhos e interrompe os estímulos externos, a gente vai serenando a nossa mente, as nossas emoções, as nossas expectativas. Perceba se é possível, dentro do seu campo de experiência, criar um espaço dentro de você um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo, só de você se permitir parar. Perceba se já existe esse hábito, essa linguagem interna do seu corpo de se acalmar. E mesmo que não seja, observe essa experiência, veja como você se sente quando você para. Observe como está seu corpo. Observe o fluxo da sua respiração. Sem que a gente intervenha no fluxo respiratório, vai se familiarizando com esse ritmo. Permita que cada entrada e saída do ar seja um convite para você relaxar ainda mais, expandir um pouquinho mais essa sensação de pausa e, se possível, de conforto. Um conforto que emerge desse lugar que você pode desfrutar com segurança, com entrega e com gentileza por você mesmo. Aos poucos vai assumindo com mais consciência esse lugar de observador. Observa se é possível fazer um pouquinho mais pelo seu corpo, alinhando a sua coluna dentro do possível, ampliando o seu peito, abrindo mais espaço para o seu pulmão, para o seu coração. A gente pode fazer aquele movimento de projetar os ombros no sentido das orelhas, para trás, para baixo. A gente pode visualizar também um fiozinho lá no topo da nossa cabeça, puxando para cima, alinhando a nossa cabeça.
Assim a gente consegue colocar o nosso queixo paralelamente ao chão. Cada mudança que a gente vai fazendo no corpo é para trazer mais relaxamento, mais bem-estar. Quem estiver sentado pode sentir os pés tocando o chão, trazendo apoio para o seu corpo, para a estrutura da sua coluna. Aos poucos, esse relaxamento vai trazendo mais soltura para a nossa musculatura, mais alívio para as nossas tensões e mais calma para a nossa mente e para o nosso coração. Estende esse relaxamento lá para sua face, soltando a testa, a musculatura da testa, sobrancelhas, pálpebras, relaxe. Relaxando a musculatura da face, bochechas, mandíbula. Relaxa os dentes, a boca. Deixa a língua cair no interior da boca. Vai estendendo esse relaxamento para os seus ombros, seu peito, até a altura do seu abdômen. Deixa o ar passar, ganhar espaço, trazendo uma respiração mais diafragmática, lá na altura da barriga. Ao inspirarmos, nosso abdômen expande, cresce. Ao expirar, ele retrai, relaxa. Assim a gente vai inspirando vitalidade a nível celular, expirando relaxamento e bem-estar. No seu tempo, no seu ritmo, descansa aí nesse fluxo. Ao mesmo tempo que o nosso corpo relaxa, a nossa mente, a nossa consciência se mantém lúcida e desperta. Essa consciência que se faz presente aqui e agora. E a mesma consciência que se faz presente, enquanto a gente também vai despertando esse corpo, concluindo a nossa prática. Qualquer movimento que você faça, faça com consciência, sem pressa. A gente pode ir mobilizando os dedos, dedos das mãos, dedos dos pés, despertando o nosso corpo, alongando. Quando se sentirem prontos, podem abrir os olhos. Sejam bem-vindos. Alice, bem-vinda. Te vendo agora aí com Haroldo. Irene, bem-vinda. Marisa.
Como vocês estão? Deu tempo, Muito Irene? bem, Oi, Cris. muito bem. Que bom. A Irene chegou a Estamos tempo. Oi. Oi, Irene. Ó, hoje, a minha proposta para vocês é a gente começar o livrinho. E só por curiosidade, não é uma obrigatoriedade, eu queria saber quem chegou com a mão no material, a dar uma espiadinha, dar uma lidinha. Alguém aqui chegou a pegar? Irene falou que não. Denise falou que sim. Dani, é Eu sua tenho, primeira. Ah, pode falar, Graça. eu tenho o livro, mas eu só dei uma olhadinha. Uhum. Agora vai ser um bom motivo para ler, né? Um bom pretexto, né? Eu dei, É. eu dei uma olhada no PDF, mas estava só com o celular, né? Uhum. Aí eu falei, ai, vou ver se tem algum podcast que alguém que leu o livro. Dá uma resumida, Cris. Não, eu encontrei uma pessoa que leu o capítulo 1, ela leu capítulo por capítulo. Aí eu falei, capítulo 1, é esse que eu quero, é esse que eu preciso. Ah, é tipo um Aí eu e-book, escutei, um meia hora eu estou audiobook. escutando. É, exato. Ah, entendi, agora entendi. Eu gosto de escutar, falei, ela vai ler. Assim, foi Acho bom. que eu não Mas tenho eu vou esse ler livro, depois, não. viu? O físico, Dorinha, tem o PDF lá no grupo, tá? Eu deixei ele disponível para Essa vocês semana lá. pode puxar a orelha, porque essa semana não fiz esse exercício de casa, professora. Como eu acho que vai ser a primeira vez que vocês vão ter tarefa de casa. Com essa obra eu vou poder passar a tarefa de casa, porque tá lá no livro. No Tá finalzinho certo. eu vou falar Eu para vou dar uma vocês. olhada lá, como é o nome do livro, esqueci agora. Autocompaixão. Pare de se Essa- torturar e deixe a insegurança para trás, da Christine Tá lá Neff. tá no PDF, Tá, tá lá em PDF para vocês, tá? certinho. Dênio, é sua primeira vez hoje? Ou você já É a esteve com a prime... gente antes? não é a primeira vez. Ah, Uma amiga minha do serviço, ela me passou o link e ela tinha me passado o livro. Comecei a ler um pouquinho, mas acabou pela circunstância do dia a dia, da rotina de trabalho e tal, e acabei que eu não consegui pegar e terminar. Mas eu tive essa experiência já de ter fazer meditação, mas há muito tempo. E aí eu achei a proposta bacana que ela tinha comentado comigo. Acho que ela, não, ela falou por alto, mas eu não sei muito bem como é como é a linha, né? A linha que você segue. Mas eu gosto disso, principalmente para a gente pegar e centrar naquilo, né? E desafogar as mágoas, desafogar, botar para fora. E a gente está num mundo bem agitado, né? que bom, Dani, que bom. Ó, aqui, a minha formação é em Kindfulness e Mindfulness. É uma linha criada por um lama, que se formou no Tibete, e aí ele trouxe uma proposta para a gente aqui de trazer um modelo de meditação laico, desvinculado do budismo, mesmo que a meditação, né, beba do conhecimento do budismo. E aí a gente já está Uhum. junto aqui, Dani, já tem 2 anos e meio. E aí, de tempos em Nossa! tempos, eu trago uma proposta da gente nortear as práticas a partir de alguma obra. E aí eu trouxe essa obra que é do PDF, da Christine Neff, Uhum. para a gente poder trazer para a prática de mindfulness, o conceito da autocompaixão e todos esses exercícios, conhecimentos que a Christine traz no livro, tá? Então, assim, vocês não têm obrigação de ler. Eu sei que se for até ler um capítulo por semana, talvez fica difícil para vocês integrar a rotina, dependendo do quão puxado seja a vida de vocês, mas que de toda forma eu vou estar aqui abarcando diferentes aspectos do livro na nossa prática. E aí, quem puder ler, né, eu acho que só tem a contribuir, tá? E seja bem-vindo. Obrigado. E quem entrou aqui agora? Sônia, chegou, Aparecida também. Bem-vindas. Que bom que deu tempo, Sônia. É de cabelo curto. Que linda. Então, gente, eu já vou trazer aqui da parte do livro algumas anotações, algumas questões que eu trouxe para a gente refletir juntos e trazer isso para a nossa prática. Não se preocupem em me interromper, tá? Eu quero ouvir vocês também para a gente poder ir traçando essas linhas de reflexão juntos.
Então, de cara, assim, a Christine traz para a gente na obra alguns aspectos sobre uma ideia de adequação social. Eu não sei se vocês pegaram isso lá no comecinho do livro, que é onde vai emergir aí esse movimento de autocrítica, de autocobrança que geralmente a gente tem com a gente. Então, eu trago, assim, de reflexão inicial para nós, quais seriam os critérios sociais aos quais a gente tem buscado se adequar, né? O que que às vezes é pregado pelo mundo e a realidade onde a gente está inserido, e de alguma forma a gente se vê nessa obrigatoriedade de ter que ser, se adequar e conseguir atingir esses objetivos sociais. Dá um exemplo aqui, né? Quantos de nós às vezes não se vê numa tendência física de ter que condicionar o nosso corpo aos padrões sociais colocados e pregados, né? Vocês tiveram, quem leu e pegou o livro, teve a oportunidade de refletir um pouquinho sobre isso? Quais seriam essas regras que a gente, às vezes, sem perceber, está tentando atingir? E se habilita? Eu identifiquei várias minhas, gente, várias. Da primeira vez que eu li, então, assim, eu fiz uma lista de adequações que às vezes eu tenho buscado muito fora daquilo que eu realmente anseio. E só lembrando que são critérios muito mais antigos, né? Eu até coloquei aqui, ó, isso aqui vem da infância, porque como os meus pais me criaram, quais eram os valores que a minha família sustentava? Quais eram os valores que os meus professores pregavam durante a aula? Só para partilhar com vocês, um dos critérios que eu sempre tive comigo, e aí desde a primeira vez que eu trabalhei essa obra da Christine, eu reflito muito, é a questão intelectual, a inteligência. Às vezes, por não me sentir tão inteligente quanto eu gostaria, comparada a outras pessoas que eu acompanho, eu começo a me acusar e dizer, bom, de que adianta ter tantos livros se você não está conseguindo um tempo, uma disciplina necessária para ler tudo que você tem nessa prateleira? Ou então, por que que você está adquirindo um livro novo, Aline, se você ainda não conseguiu ler, né, dar atenção, dedicação àquilo que você se propôs inicialmente? Isso faz sentido para vocês? Vocês se espelham nesses valores estéticos, intelectuais? Aham. Só a cabecinha balançando. Eu fiz uma lista de vários aqui, além das da que a Christine traz, né? Ela falou, um que eu achei muito interessante, isso é muito comum pessoas solteiras, é comum a gente ter que ser atraente. Quando nós somos solteiros, temos que ser parceiros e potencial para as outras pessoas. Ou nós temos que ser muito eficientes, né? A gente trabalha lá na terapia floral, tipo empate. Nossa, mas se eu não sou rápida o bastante, competente o bastante, parece que eu não sou eficiente. Se eu não tenho bom planejamento e muita disciplina para organizar e planejar minha vida pessoal, parece que eu não estou conseguindo atingir o objetivo e eu estou fracassando. Né? Quantos são esses aspectos que sempre estão nos levando para esse lugar de parece que eu não dou conta e que em função disso eu falhei. E se eu falhei, quer dizer que eu fracassei. E aí eu entro nesse lugar que a Christine traz no início da obra para a gente refletir sobre a nossa autocrítica e autoexigência. Para além disso, outro aspecto que eu trouxe aqui, no intuito da gente entender realmente, quando a gente pensa nessas demandas, é o que nos move. A gente fala tanto de alinhar o passo àquilo que é realmente a essência e aspiração do nosso coração, mas quantas vezes a gente está sendo movidos por essas demandas e elas estão muito distantes daquilo que a gente realmente quer? Eu acho que essa foi a grande reflexão que eu trouxe da leitura que eu fiz, comecei a reler ele essa semana, mas é algo que eu fiquei pensando, às vezes o que eu quero alcançar está muito distante daquilo que realmente faz sentido para mim. E quando a gente começa a falar de autoconhecimento, a gente fala de autocompaixão. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas demandas
e para as minhas reais necessidades, porque senão como que eu sei que eu realmente estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Como que eu realmente vou conseguir encontrar um lugar de equilíbrio e de paz, mesmo quando a vida não está seguindo os caminhos que eu gostaria? É claro que a gente tem aspirações e sonhos, e muitas vezes, para não dizer a maioria, as coisas não saem como planejado. A vida, as histórias, as narrativas não saem como a gente espera. E como que a gente se relaciona com isso? Como que a gente se posiciona diante de uma situação que não deu certo? Diante de uma história que a gente queria ter escrito, mas a gente não escreveu, porque talvez a gente foi movido por desejos de outras pessoas, por aquilo que as pessoas acreditavam que era melhor para a gente, ou pela própria vaidade. Quantas escolhas a gente não faz que é movido pela nossa própria vaidade? Às vezes eu preciso avançar e evoluir nessa profissão, nessa linha de conhecimento, mas porque eu estou sendo movido por um aspecto muito mais de aparência, querer mostrar resultados, mas que no fundo eu não tenho nem consciência do quanto isso está me trazendo sofrimento. E a Christine traz para a gente que tomar consciência do sofrimento é a primeira etapa do exercício da compaixão. O que que vocês pensam sobre isso? É algo novo para vocês pensar nesse lugar de cuidado, mesmo quando as coisas não vão bem? Será que cabe gentileza quando eu quero ter sucesso? Sônia? Boa noite, pessoal. É, eu hoje eu tive um tempinho, né, ainda bem. Eu li, só não li, eu li o capítulo 1, só não li os exercícios, mas é, eu, nossa, bom, eu no momento, eu posso me considerar que eu consigo ter paz interior, graças a Deus, né? Consigo ter. E não tinha a visão que ela traz, na autora traz, assim, que exatamente, o que que eu entendi? Por que que eu tenho paz? Porque hoje eu tenho autocompaixão, né? Assim, eu não tinha feito a leitura, mas eu fui me identificando. Por que que eu tenho essa paz hoje? É porque eu tenho autocompaixão por mim, sabe? Assim, então, fez todo sentido, porque a gente é criado, né? Desde que nós nascemos, uma certa cobrança, né? Uma expectativa, né? Atender a expectativa dos outros. E a gente cresce, né? Eu cresci acreditando nisso, achando que era normal. Mas, como ela mesma diz, eu nunca tinha parado antes para pensar no meu sofrimento. A gente sempre tentando se encaixar no modelo, numa exigência profissional, pessoal, relacionamento. Se você está solteira, quando você vai casar? Se você está noiva, né, vai casar. Se está casado, quando vai ter filho? Né? Então, é sempre uma cobrança, né? Nunca, parece que não tem fim. Mas por isso, né, sempre, quando a gente começa a investir no autoconhecimento, é como, né, eu entendo assim, você para pensar e pergunta o que a gente quer de fato. Por que que eu tento encaixar no modelo que não tem nada a ver comigo? Né? São as reflexões que vieram, tá? Então, hoje eu entendo que eu tenho mais paz, tudo mais. Ansiedade diminuiu muito. Por quê? Eu parei de atender as expectativas do outro. Hoje eu tenho uma obrigação de atender as minhas expectativas. Mas para isso é preciso se conhecer, né? E separar, né? Porque fica tão confuso que às vezes você não sabe, eu não sabia o que era meu, o que era do outro. Chega num nível que você não sabe se o que você realmente quer, você acha que é o melhor, é realmente melhor para você. Porque está tão arraigado, né? Certas crenças. Então, para mim, foi no capítulo que também me marcou foi a questão da autocrítica, né, do julgamento, desse auto-julgamento, e essa necessidade de atender aos outros, era tudo para fora mesmo. Então, a questão, você comentou, né, beleza, questão física, né? Ah, porque você tem que ser assim assado, tem que comer os alimentos, tal. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar melhor, respeitar, eu pergunto, você sempre fala, tem sentido para mim? Né? Tem sentido? E aí, pela leitura, eu compreendi o que é autocompaixão, e aí eu entendi que eu estou tendo isso comigo.
Então, por isso estou conseguindo hoje ter mais tempo para mim, consigo meditar, consigo realmente estar, estar em sintonia, né? Com frequência minha. Por isso que me traz essa paz e consigo separar, né? Um pouco da turbulência da coisa externa do que é meu. Então, para mim foi bastante, eu gostei bastante desse primeiro capítulo, eu acho que foi bastante, para mim, né? É, de consciência, né? De conhecimento. Foi profundo, gostei bastante. Legal, Sônia, que rico, sua partilha. Gente, alguém mais quer falar? Oi, Uma Marisa. aluna caprichosa, né? Ah, essa é. Ela leu direitinho, gostei. É, você falando aí, eu lembrei de uma coisa assim, eu não sabia muito, desconhecia muito a cultura sul-coreana. É, e eu achei assim que lá na Coreia, principalmente agora que está muito na moda os doramas e toda essa cultura chegando do lado de cá, eu não sabia que era uma sociedade onde a estética era muito validada. Aí eu estava vendo uma matéria falando que os jovens, parece que assim que eles concluem o ensino médio, a primeira coisa que os pais dão para eles de presente é uma cirurgia, né, uma espécie de harmonização facial, onde as meninas remodelam o formato do rosto e o do nariz e às vezes do olho, mudam o formato do olho. Então é algo extremamente comum lá, as meninas ainda novinhas se adequarem a esse padrão de beleza que é cultuado por eles. Então, às vezes parece, pelo menos para mim, o termo autocompaixão, compaixão, ou todos os exercícios que a gente trabalha aqui de autodesenvolvimento, parece que é muito comum na minha vida, porque eu convivo com pessoas que conhecem esses termos, vivem esses termos e estão todos aí nesse caminho de busca de autoconhecimento. Mas quando eu esbarro em alguém que não está, eu ainda me surpreendo. Então, ano retrasado, quando a gente tinha encontros de meditação regulares presencial, uma vez uma moça participou com a gente. Só para vocês terem uma ideia do perfil, era uma pessoa extremamente competente, trabalhava de uma forma compulsiva, e aí ela estava nesse grupo em função de uma filha que não estava bem, ela estava acompanhando essa filha, e quando eu trouxe o termo autocompaixão, ela ficou surpresa. Ela falou assim: eu nunca parei para pensar que eu poderia ser gentil comigo mesma, que eu poderia fazer algum movimento com o intuito de me confortar ou aliviar o meu próprio sofrimento. E isso me surpreendeu. Eu falei: olha só, né, eu ainda estou numa bolha. Eu realmente estou vivendo ainda num ciclo onde não reflete, talvez, o coletivo comum, que é algo muito pregado em empresas. Então, se vocês forem ver, gente, até o próprio conceito de competitividade, até nessa perspectiva darwiniana, vem mudando muito, ao ponto das pessoas entenderem que não é essa competição, essa busca pela perfeição, pelo desenvolvimento e autocompetência que faz com que a gente cresça, se expanda e se desenvolva, mas é o conceito da cooperação, que várias vezes a gente comenta aqui. A nossa estrutura social, ela é estabelecida no modelo de cooperação. Desde o momento que a gente nasce, ao viver em família, a gente está inserida a um modelo de cooperação. As grandes empresas crescem nos modelos de cooperação. E a competição mostra que o quanto nós estamos caminhando, às vezes, por um caminho de adoecimento. Por quê? Porque ele é individualista. E é muito diferente do que a gente fala de seleção natural, né? Pegar aí a Cris, a Graça, que é bióloga, é algo muito diferente, distante da ideia de seleção natural, onde a gente vai trazer um conceito de flexibilidade, de adaptabilidade, né? De deixar aquele material genético para as próximas gerações, garantindo ali o maior número de indivíduos na geração futura. A nossa competição a modelo social é um modelo individualista, narcisista, né? Eu alcanço tudo acima de todos, tudo pelo meu bem, pela minha conquista. Então, quando a gente fala de compaixão, a gente está integrando os conceitos de cooperação, da ideia de que a gente precisa estar nesse lugar de união para que a gente possa, sim, desfrutar de saúde e bem-estar, né? A conexão gera saúde. Marisa, você quer falar? É, eu ia comentar que eu abri agora o PDF, porque algumas coisas me chamou a atenção. Aliás, eu te agradeço de você trazer esse tema, porque eu achei fantástico. Eu nunca tinha lido nada sobre autocompaixão, na verdade. E eu gostei muito dessa autora, da história dela, né? Assim, eu sempre começo lendo
um livro, alguma coisa, querendo saber um pouquinho dela, e ela logo de cara, ela já fala, né, assim. Mas uma coisa que eu achei interessante é quando ela fala assim: não há quase ninguém a quem tratamos tão mal quanto a nós mesmos. Ela fala: devemos nos tratar com a mesma bondade, carinho e compaixão que dedicamos a um bom amigo ou mesmo a um estranho. Isso me fez assim, né, desde o do início, que eu comecei a ler, porque está lá no começo, eu achei assim de uma riqueza. Falei, poxa, se todo mundo realmente, se a gente parar para pensar, a gente tem tanto cuidado, né? Até com pessoa estranha, a gente encontra com uma pessoa, a gente tem maior atenção, né? A gente usa de gentileza, a gente tenta ser o mais agradável possível. A gente vai para um encontro com alguém, a gente se arruma, a gente tenta, né, de alguma forma, tanto na aparência como no trato, vamos pensar assim, a gente procura dar o nosso melhor, né? E por que não fazemos isso conosco mesmo, né? Então, assim, eu achei isso muito, é uma reflexão que a gente tinha que acordar fazendo, né? Todo dia. Na hora que a gente vai lá no banheiro, escovar o dente, né? Já está ali diante com a gente mesmo, né? Que seja no reflexo do espelho. Mas o que que a gente faz? A gente já olha para a cara no espelho e fala: socorro. Socorro, como é que eu acordei com essa cara hoje? Meu Deus, olha minhas bolsas, olha minha olheira, olha, né? E daí, ao longo do dia, é só distrato, vamos pensar assim, né? Então, é isso aí. Eu achei muito bacana você trazer isso daí e fazer a gente ter essa reflexão através dessa autora aí fantástica, né? Gostei dessa colocação que você fez, né, Marisa? A gente arruma, passa um bom perfume, maqueia ou cuida do cabelo, veste às vezes a roupa mais compatível com a ocasião e vai lá oferecendo tudo que a gente tem no único encontro, né? A gente oferece tudo, a gente entrega tudo de melhor que a gente tem no encontro. É Certo? isso aí. Interessante. E aí, uma das etapas que a Christine vai trazer para a gente é o como existe uma desassociação, uma barreira profunda quando a gente faz esse movimento dessa forma. Porque se eu estou ali para o outro, oferecendo o melhor de mim para o outro, mas eu não faço esse mesmo movimento para comigo, a gente cria uma ruptura, uma desassociação. Porque se eu não faço isso por mim mesma, que nem a Marisa trouxe, o que eu faço pelo outro está muito distante da minha real realidade, do meu autorrelacionamento, da minha postura e linguagem que eu tenho para comigo. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa a respeito de nós mesmos, por exemplo, quando a gente fez alguma coisa que a gente não gostou? Eu fiquei muito reflexiva porque há pouco tempo eu estava num café e eu falei algumas coisas que eu não queria ter dito, assim. Tive algumas posturas que eu não queria ter dito. E eu fiquei muito tempo me culpando. Falei, nossa, Aline, não acredito que você falou isso. E aí hoje lendo de novo esse pedacinho, esse trechinho, eu falei, olha só, né, você até agora está presa a um evento que aconteceu o mês passado, mas você está arrastando a culpa, a dor e o sofrimento com você há mais de um mês. Irene, pode falar. Para abrir aqui. Eu penso que esse descaso nosso, conosco mesmo, vai levando a um certo cansaço, um desamparo, a sensação de desamparo, e nós terminamos desistindo realmente dos nossos objetivos. A gente desiste, e isso leva a um autoabandono. Então, que há um crescente nisso. Às vezes a luta é tão difícil de você vencer, alguns obstáculos são tão intransponíveis, ou pelo menos se parecem assim, que nós pensamos que talvez aquilo não é para a gente. E isso não é verdade. Então, nós acabamos nos conformando com uma situação que não é nada agradável, que é exatamente do abandono. E aí você diz, tá tudo bem, deixa aí, do jeito que for. E aí?
E os seus objetivos? E o que você queria? O que você pensou? O que você sonhou? O que... Acabou. Acabou tudo. Aí você vai deixando se levar pelas circunstâncias. E aí, isso dói, isso machuca. É necessário, realmente, essa autocompaixão é absolutamente necessário para que nós possamos nos até empoderar dessa nossa, desse direito. É um direito, é uma necessidade, é um direito de estarmos bem conosco mesmo primeiro, porque nós só vamos poder dar para o outro aquilo que nós já temos. Senão, nós não vamos conseguir dar coisa nenhuma. Nós pensamos que estamos oferecendo alguma coisa, e, na verdade, não é nada disso. E fica uma coisa muito maquiada. Então, mesmo que tenhamos a consciência de que temos de abrir o coração e acolher o outro, e aí você se pergunta, e eu? E a minha vida? Como é que fica nessa situação? Então, você só doar, a balança não funciona assim, fica desequilibrada. Então, a autodoação, eu acho que é importante. Eu penso que todo mundo deve doar o melhor de si. Agora, é uma reflexão importante que nós possamos pensar o que nós estaremos fazendo com a nossa vida, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, se está sendo coerente com aquilo que estamos entregando. Muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa para evitar atrito. Aí você não quer bater de frente com ninguém. E isso causa um cansaço absurdo, isso causa um desamor absurdo, isso causa uma frustração muito grande. Então, é por aí que eu penso. E aí aquele atrito que eu evito fora, ele acontece dentro, né, Irene? Porque aí a gente começa Exatamente. realmente batalhas com Uhum. aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, os nossos auto-julgamentos, a ideia de que a gente nunca é bom bastante, e pela perspectiva daquilo que se exige socialmente, não, a gente nunca vai ser bom bastante. A gente Não, nunca vai atingir isso. pois é, Está fora da nossa realidade, né, Irene? também. Gratidão pela partilha. Dênio, pode falar. Dênio, a mãozinha é? Você levanta a mãozinha? Tirar o microfone. Prazer, gente. Meu nome é Daniel. É a primeira vez aqui. Eu sou aqui de Salvador. Passei por grandes mudanças na minha vida. E eu acho que o que a Marisa falou, eu acho que eu vou corroborar muito com ela. Porque eu acho que a gente pega, acaba esquecendo de nós e prestando mais atenção no mundo externo do que o mundo interno nosso. Então, a gente acaba se autocondenando, dando dura condenação para nós mesmos, sendo que, às vezes, a gente pode pensar como um ponto de fuga, ou muitas vezes tem um resultado que é devastador e você não quer olhar para si mesmo, ou então você olha no espelho e tem vergonha daquela forma que você está. Então, aí começa a vir a falha, os defeitos. Então, assim, esse é aquela coisa de não sou bem-sucedido, e aí acaba que aquele seu emocional, você vai perdendo a fé em si mesmo, perdendo a fé nas coisas que você vai querer fazer, que nem a Irene falou, nos objetivos de vida. Então, assim, é um pouco difícil a gente pegar e ao que você pegou e fez, meditar, tirar um tempo para você, dessa rotina toda, desse tanto de coisa que a gente faz, porque hoje a gente somos seres humanos multifuncionais, né? Então, ao mesmo tempo, a gente não está, a gente está cozinhando, a gente está estudando, a gente tem que pegar, ver filho, tem que fazer isso, aquilo, então é uma correria e você não tem tempo para você. E quando você acha que tem tempo, o seu pensamento, que é um pensamento automático, já está ocupando a sua cabeça. E você não descansa. E aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e acaba que você vai ficando frustrado, pensando que, poxa, será que eu sou bom? Será que eu sou consigo? Será que eu vou vencer? Será que eu vou conquistar?
Aí começa a interrogar a si mesmo, até chegar ao ponto que eu estou falando isso por experiência, né? E eu estou até fazendo terapia e tal, mas é automutilação. Você pegar e ficar com aquela coisa de ansiedade, né? Uma coisa que está hoje em dia muito alta, de você pegar e pular de uma etapa e ir lá para a última etapa, sendo que você não passou por todas as etapas. Tem um problema, mas você quer pegar e ir lá para o último problema, lá para aquela última etapa, em vez de pegar e passar, sabendo que se ir para outra etapa, com certeza você vai pegar e tentar não querer passar por essa etapa. Então, você vai fazer ações. Então, acho que aquela questão de comportamento, aquela questão de emoção e que gera um resultado, isso é válido. Então, eu acho que o que vocês pegaram e falaram tudo, eu acho que é isso, é tirar um tempo para a gente e a gente pegar e falar assim, cara, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu consigo. Eu acho que trabalhar isso na nossa cabeça, por mais que venham as coisas externas, né? Alguém chega para você e fala, um filho fala, um chefe fala, é você pegar e falar mesmo. Pegar e falar, eu consigo, eu posso, sabe? Isso é difícil. E isso é difícil. A gente assimila mais as coisas negativas do que as coisas positivas, né? Um chefe vai lá, pega e fala uma coisa para você negativa, acabou com você. Mas você vê na entrelinhas que o seu chefe deu um dia, ele pegou e falou um parabéns, um ótimo, um excelente. Até você juntar isso perto do que o chefe pegou e falou que você não foi bom nesse dia, é difícil. É isso. Tá sem áudio. Obrigada. Na formação, a gente falava muito que para coisa ruim, a mente é velcro. Gruda, se apega, rumina, fica com aquilo uma semana. Para coisa Comigo. boa, é teflon. Já viu teflon bom? Você nem seca. Teflon, a água só escorre e a panela fica sequinha. Então, como a Verdade. gente também está habituado, né, a se fixar aos aspectos negativos, até no auto-reforço. Então, quando a gente está nesse lugar de autocrítica, de autocondenação, querer pular etapa, né, Dênio? Querer resultados rápidos, como que a gente também, de alguma forma, está se perdendo desse processo de reencontro, de identificar o que que nos faz mal, como nós sofremos com os nossos auto-julgamentos. E aí, só para a gente emendar, assim, essas falas riquíssimas de vocês com os exercícios, hoje eu não vou explorar tanto o conceito em si que a Christine traz, mas eu vou convidar vocês para a gente fazer uma tarefinha. Então, quem tiver pego caneta e papel, quem não pegou, pega, para a gente começar a nortear de outras formas as nossas autorreflexões também. Para que isso ajude a gente a perceber, por exemplo, que tudo isso é um ciclo. E que se a gente consegue perceber todo o caminho que o ciclo faz, a gente consegue interceptar ele, né? Tanto com as práticas meditativas quanto com esses exercícios de autoconsciência. E a Christine vai falar isso, ela fala, se a gente puder substituir o autojulgamento pela autoavaliação, que eu quero chamar aqui de autoobservação, a gente já conseguiu talvez interceptar vários desses ciclos de autodestruição, né, de autoflagelo que a gente tem com os nossos próprios pensamentos. Todo mundo aí, caneta e papel? Então, primeira coisa que eu quero que vocês tragam, nem vou conduzir aqui a meditação não pelo tempo, mas teve algum momento no dia de vocês, se não conseguir identificar no dia, traz para a semana, mas eu acredito que vocês vão conseguir achar alguma coisa. Algum momento no dia de vocês em que vocês foram confrontados por alguma situação difícil, alguma sensação desconfortável, e que vocês se pegaram nesse lugar de conflito interno com vocês mesmos? A gente chama de autocrítica, mas pode às vezes ser um conflito, um desconforto de estar comigo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções. E se houver, a pergunta para vocês, que eu quero que vocês respondam no papel é, afinal, como eu me senti diante dessa situação? Como eu me senti diante desse desafio? Talvez não estar bem como eu gostaria, talvez não saber lidar com facilidade com certas experiências da minha vida, ou talvez querer coisas que não deu certo. Pegando bem a fala aí da Irene, nessas situações onde a gente desiste, fica desconectado. Qual que é o sentimento? Como eu me sinto diante disso?
Se quiserem anotar perguntinha, é legal, porque essas perguntas são exercícios que vocês podem levar para vocês ou até para outras pessoas, tá? Quem for terapeuta. E sempre começa, como eu me sinto com relação a. A gente começa a dar voz para as nossas próprias emoções. Isso é muito compassivo. A Cristina, ela fala que às vezes o sofrimento, ele é muito óbvio. Tem sofrimentos para a gente que são tão óbvios que você fala é até estranho a gente ter que falar sobre ele, né? Porque vem o choro, vem o pranto, vem a angústia, vem a depressão. Mas tem níveis de sofrimento que são maquiados. Eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, tem que dar certo. Eu preciso fazer isso dar certo. Eu tenho que tentar de novo. Ou tem alguma coisa de errado comigo. Pegando outra palavra da Irene que eu gostei muito, autoabandono. Autoabandono para mim é depressão. Autoabandono é ansiedade. Quanto tempo a gente está aí tentando, e aí de repente a gente já está num nível onde as nossas emoções já estão em total, né, desequilíbrio em função da forma como a realidade se dá, as demandas, as obrigatoriedades, a maioria será que sou eu que crio? E aí a próxima pergunta para vocês, estou me perdendo aqui. Como eu me sinto? A segunda é, por que eu me sinto? Por que eu me senti assim? Consigo achar um evento? Uma experiência em específico? E aí a nossa terceira pergunta seria também trazer identificar o que é mais difícil aceitar. Pode ser em mim, pode ser na experiência que eu tive. O que eu tenho mais dificuldade de aceitar? O que eu não consegui integrar? Permitir que faça parte da minha experiência, da minha vida? O que eu não consigo aceitar em mim, no outro, na experiência? Muitas vezes esse eu não consigo aceitar vem na forma de um incômodo. Pensamento ruminante, ficar revivendo aquela experiência inúmeras vezes, tentando reescrevê-la, com a própria distância que às vezes a gente quer ter da experiência, da pessoa, de nós mesmos, daquilo que a gente pensa, que a gente sente.
Eu estou descobrindo um apreço muito grande pelo poder das perguntas. Tem perguntas que são muito poderosas, algumas mais para uns do que para outros. E o que a gente está fazendo é a primeira etapa, que o Cristina fala, a gente está reconhecendo o nosso auto-sofrimento. Nós estamos levando uma atenção de qualidade para as próprias experiências da nossa vida. E aí eu vou interromper minha fala aqui, mas só adiantando que o exercício da semana que vem, nossa prática meditativa, hoje eu dei mais, eu acho que a fala de vocês foi muito mais legal do que a gente meditar. Mas como que a gente vive isso aqui que a gente está conversando no exercício meditativo? Nada diferente do que a gente já aprendeu até agora. Quando eu começo a meditar, eu consigo aceitar todas as experiências que eu estou sentindo, eu consigo aceitar as minhas emoções, eu consigo aceitar que a minha mente ela não está calma e tranquila naquele momento, que a qualidade dos meus pensamentos não me agradam. Eu consigo aceitar que hoje eu não estou bem comigo, que eu não estou muito amiga de mim mesma. Primeira coisa, eu consigo aceitar. Aceitar é abrir espaço. E isso é compaixão. Dar lugar aos eventos da minha própria experiência. E eu vou deixar aberto agora, quem quiser partilhar alguma coisa sobre esse exercício, trazer algum olhar sobre o tema, fiquem à vontade. Entende? Quer falar? Bom, diante dessas perguntas aí, é difícil a gente pegar e parar. É o que você pegou e falou, né? A gente parar para saber como a gente se sente, por que a gente se sente e por que que a gente não aceita, né? Eu tava refletindo e veio várias coisas aqui, sabe? Então, vieram palavras, vieram situações, momentos que lá no meu intrínseco é só eu e eu mesmo. Então, são coisas que eu passei, que eu vivi, momentos que vieram na minha cabeça e experiências que vieram à tona diante das perguntas. Por que que eu não aceito isso? Por causa de uma situação, por causa de algo que eu vivi, por uma emoção que eu vivi, um comportamento que fizeram comigo. Deu para refletir bastante. Vieram várias palavras e vários momentos ao mesmo tempo. Tipo um turbilhão de emoção, assim. Legal. Descobrindo outros campos da nossa vida, né? Perguntas poderosas. Trazendo clareza de que a gente fala assim, nossa, mas às vezes a pergunta parece tão boba, mas aí você começa a refletir e fala, opa, peraí. Ela conduz a minha vida numa profundidade, assim, numa reflexão que eu nunca parei para pensar sobre. É porque, eu só corroborando aqui, é porque é mais fácil a gente perguntar isso para as outras pessoas, para o outro. Então, você vê uma pessoa triste, você vai perguntar para ela, por que você está triste? Por que você está assim? Como você se sente? O que aconteceu? Então, é meio que essas perguntas, por que você aceita essa situação? Você é o próximo. Agora, você fazer esse questionamento para você diante de alguma situação, aí que é mais difícil, né? O que você falou, autocompaixão. A gente Mais sente até complicado. curiosidade, né, Dani? Que você vai perguntando, realmente você está Gente, curioso para saber por que que você está assim hoje, Zélio? O que aconteceu, Daisy? apesar de não ter nada a ver na sua vida, não vai influenciar em nada. É a vida dela, a decisão dela, a experiência dela. Mas Uhum, a gente tem a curiosidade de pegar e saber. uhum.
Interessante isso, né? Como que a gente pode estimular a nossa autocuriosidade? Ser curioso sobre a nossa própria natureza humana, sobre o que nos traz sofrimento, o que nos traz felicidade. Alguém mais, gente, gostaria de partilhar? Acho que a Cris quer, hein? Acho que a Dora tá Dorinha? assim, Não, eu vi ela mexendo a boca aí. é porque eu estava falando, essas perguntas, como você estava falando, Dani, faz a gente dar aquele mergulho dentro da gente, né? Tira aquilo Isso. que está bem escondidinho lá, e a gente fica fazendo essa pergunta. São perguntas que a Aline disse que parecem bobas, mas são ao mesmo tempo profundas, porque elas mexem e dá a oportunidade de a gente fazer um exame de consciência. Por que que eu sinto assim? Por que isso me mexeu tanto comigo? E, ao mesmo tempo, a gente usar isso para fazer uma cura, né? São perguntas, como diz a Aline, bobas, mas que têm uma profundidade muito grande, porque vai lá bem no âmago do nosso ser, né? Se você fizer um exame e começar a fazer um retrocesso de quando tudo isso surgiu na nossa vida, esses fatos que aconteceram, né? É muito engraçado essas reflexões. Transformadora, né, Dorinha? Perguntas Uhum. capazes de transformar, né? Cris, eu te peguei, Mas, né? Pode Pegou, falar, mas é né? Dani. isso, mas é isso que a Dora pegou e falou. Eu acho que essas perguntas, ao mesmo tempo, traz pensamentos, comportamentos e emoções, tudo num bolo só, né? Então, assim, vem muita coisa, é uma bagagem que vem. Aí você fez três perguntas, você não fez uma só, porque uma poderia levar só uma coisa. Como você fez três, cada uma fez refletir de uma forma diferente na sua vida. Uhum. Perfeito, gente. Cris, depois Sônia? Sônia, depois Eu Cris? acho, eu acho que, eu acho que assim, as perguntas, na verdade, é um pouquinho do que a Dorinha falou, do que o Dani falou também. As perguntas são simples, são básicas, mas de uma profundidade, assim, quando a gente pergunta para nós mesmos, assim, e às vezes de respostas que a gente quer fugir, né? Coisas que a gente não tem, porque são nossas dificuldades. E para mim, assim, foi dando uma certa angústia, assim, ao longo das perguntas, porque é coisa que é difícil de eu trabalhar, né, em mim mesma. E as respostas, elas foram se repetindo para as perguntas. Assim, sabe? Daquela coisa que você já não sabe mais qual é a causa, qual é a consequência das coisas, assim, foi bem interessante. Eu falei assim, não, mas as respostas estão se repetindo, os fatos estão se repetindo, né? E leva a uma reflexão muito profunda, assim. É isso que eu queria falar. Gratidão, Bom, Cris. gratidão, Soninha? Aline. Oi. Bom, eu vou trazer, eu, eu consigo assimilar mais quando eu trago para exemplos, tá? Aí eu já fui na parte, mas assim, de exemplificar. Por exemplo, então, você falou de um fato, que é aqui pesquisando uma coisa. Aí eu vou trazer um exemplo, aparentemente sim, é simples, mas enfim. Eu faço pilates, né? Aí depois fui fazer uma determinada atividade física, né? E aí, um aparelho e tal, e eu tive dificuldade, né? Tá ligado ao joelho. Então, primeira sensação, que eu não consegui, né? Fiquei cansada, fiquei frustrada. Uma frustração, a emoção que vem, uma frustração comigo. Ninguém, né? Por quê? Porque eu não consegui fazer exercício do jeito que eu queria, que eu gostaria. A expectativa comigo. Então, me deu uma frustração. Tá. Aí, depois, aí eu fiquei pensando, né, na segunda pergunta, assim, o que me causou? Por que eu fiquei frustrada? Né, chateada. Fiquei chateada mesmo, droga, né? Isso parece que toma conta, né?
de tudo que eu fiz anteriormente, assim, na aula, tudo foi bem. Nessa hora que não consegui fazer uma atividade, pronto, eu mudei. Percebi isso em mim. Falei, que raiva, tá. Aí eu fiquei pensando, por quê, né? Falei, meu, não consegui, ok. Aí o que eu fiz depois, né, analisando, é uma visão mais ampla, né, da situação. Bom, o aparelho, primeiro, eu sou pequena, né? Então, minha perna é menor, óbvio, né? Então, o grau de dificuldade, né, para mim, é maior do que uma pessoa com uma perna mais longa, né? Então, aí eu comecei a analisar. E eu, então, por que que eu fiquei frustrada também? É porque eu já quebrei o pé esquerdo já, né? Quer dizer, então, eu sinto esse pé um pouco mais frágil que o outro, coitadinho, eu protejo. Então, não consegui. Ai, porque eu quebrei o pé. Não necessariamente isso seja verdade, né? Mas eu já tenho a desculpa pronta, sabe? Eu falei, pô, então sempre vai ser assim? Então eu descobri. Aí, como você falou, vai escavando. Aí eu falei, eu sou competitiva. Eu sou. Então descobri algumas coisas que eu sou, comigo. Eu quero vencer, eu quero fazer, tal. Então, né? Então, vai escarafunchando. Putz, como eu sou competitiva, né? Olha, uma atividade me deixou tensa. E o restante que eu consegui fazer, né? Não valorizei. Aquilo ficou, como se ficou martelando. Aí eu percebi, indo mais a fundo, minhas limitações, então a dificuldade. Eu falei, pô, eu não sei lidar com as minhas limitações. Que todo mundo tem, né? Eu também tenho, mas eu percebi que ainda preciso trabalhar isso melhor. Eu falei, opa, estou limitada sim, mas é avançar, né? Para ser um atleta, não é um objetivo, tá? Mas ser um atleta, você tem que treinar. Então, eu vou continuar, vou lá caminhando e tal. Hoje eu voltei para a aula com uma outra expectativa, melhor. Por quê? Eu esqueci aquele fato de falar assim, não, eu aceitei, né? Vamos dizer assim, essa minha condição nesse momento, com o meu joelho, e vou continuar, né? Trabalhando meus músculos para melhorar. Mas até você chegar nisso, já passei raiva, fiquei frustrada, fiquei triste. Então, e é isso, assim, das perguntas que você fez, eu tentei, para mim, eu exemplifico isso, é claro, né? Aí vai para outras situações. É isso, quis compartilhar com vocês. Obrigada, Sônia. Eu estou aqui respondendo o Dani junto, mas eu estava te ouvindo, tá? Eu estava fazendo esforço para ouvir. Dani, me manda uma mensagem que eu te adiciono ao nosso grupo do WhatsApp, tá? Aí lá a gente alinha os detalhes dos encontros, tá bom? Seja bem-vindo. Tão legal isso, Sônia, porque eu também gosto dessas coisas bem práticas, para a gente ver o quanto isso é real e está perto da gente, né? Então, eu me vejo muitas vezes em situação parecida com a sua, assim, de uma frustração diante de uma coisa que eu não consegui, ou por um instinto competitivo, ou pela minha vaidade. Eu fiquei analisando muito essa semana os aspectos da minha vaidade, quando eu estou movida pela vaidade e não por aquilo que realmente é confortável para o meu coração, para o meu bem-estar, né? Não, mas eu preciso conseguir, mas quem precisa conseguir? É a Aline que quer sustentar uma identidade, que quer ter uma visibilidade, que quer se provar capaz, né, de fazer tal, de ter sucesso, conceito de sucesso, né? Esse sucesso que a gente só aceita quando a gente atinge. Mas se eu não atingir, eu não tive sucesso a minha prática inteira de Pilates. Eu estava o tempo inteiro ali focado no meu exercício, e aí uma situação me frustrou, o velcro chegou, o Teflon foi embora. Não tem velcro para felicidade, tem velcro para situação desconfortável, né? É da nossa vida isso. E aí a gente vai vendo como a gente precisa desses pequenos momentos de tomada de consciência para que a gente consiga romper. E aí eu comentei com vocês antes do exercício que se a gente observar bem, é um ciclo. O ciclo começa quando surge uma experiência, uma sensação, um sentimento, eu entro em conflito com aquilo, eu não aceito, aí com o tempo isso vai virando uma constante na minha vida, aí essa constante vai me levando por uma série de questões de saúde, né? Depressão, ansiedade, estresse, ao mesmo tempo reverbera nos meus relacionamentos pessoais, porque se eu não estou bem, né, se eu estou frustrada com uma coisa que não deu certo, eu vou lá, né, acabo descontando no meu companheiro, no meu familiar, no meu filho, numa resposta grosseira, uma resposta rude, e isso se torna um hábito, porque eu vou nutrindo ele. Então, se eu consigo identificar lá no início a situação, eu interrompo todo o ciclo.
ainda consigo trazer esse elemento potencializador, essa autocompaixão, essa gentileza que a gente vai exercitando para trazer, né, a experiência numa perspectiva mais leve, mais até prazerosa, né? De falar, olha, hoje eu consegui fazer diferente. Não saiu do jeito que eu queria, mas eu fiquei tranquila. Marisa, pode falar. Então, o que eu queria compartilhar aqui, eu acho que foi a Cris até quem falou, que as três perguntas, né, elas se remetem quase que à mesma resposta. E quando eu fui aqui olhar a pergunta de novo e as respostas, elas se esbarraram quase todas na questão de não aceitar a condição real de ser humana e falha. E aí, então, veio, né, uma palavra, assim, bem, talvez a palavra-chave, né, que faz com que a gente realmente se sinta tanto esse sentimento, né, de insuficiência, de ser falha, de incompetência. E a palavra que veio é arrogância, né? No fundo, é como se a gente falasse assim, os outros, os, né, os réis mortais podem se sentir pequeno, insuficiente, podem falhar, pode ser incompetente. Agora, eu, não. Se isso acontece comigo, aí, ou seja, né, é quase que a gente se sustentar numa condição supra-humana, né? É como se a gente fosse diferente da raça do que a maioria, do que todo mundo, né? É. Então, assim, quando a gente traz isso, né? Porque não é difícil a gente se ver, né, nessa arrogância. O difícil, na verdade, é quando a gente se depara frente a frente, vamos pensar assim, né? Independente do julgamento do outro, seja lá o que for, né? É quando a gente olha mesmo para a nossa condição, né? Nós estamos todos aqui no mesmo barco, na mesma condição humana, falha, na mesma. Mas a gente quer sentar na janelinha, a gente quer estar na frente do barco, a gente quer estar já numa posição, né? Diferente. E então, assim, hoje, né, assim, para mim aqui, essa pergunta que culminou, todas as respostas foram, né, por que que eu me sinto assim? Porque eu não aceito a condição real. A primeira, como é que eu me senti diante dos desafios? Insuficiente, pequena. A outra, o que é mais difícil aceitar em mim? Falha, incompetência. Então, é bem isso daí, assim, eu realmente vou pregar aqui na testa, assim, né? Arrogância. E é isso. E é isso para hoje, entendeu? E foi ótimo você ter me feito me ver na minha condição, né? Arrogante, achando que já estou, né, pronta. Coloca autocompaixão agora. Exatamente. Põe Vou arrogância, não, fazer, põe vou autocompaixão. fazer essa troca, Aline. Vou fazer essa troca, entendeu? Vou sair desse lugar aí da arrogância e ficar realmente na compaixão por mim mesma. É mais leve, né? Obrigada. Eu que agradeço, Marisa. Riquíssimas partilhas de vocês hoje. O encontro é muito mais gostoso quando vocês partilham. Muito mais bacana. Porque a gente vê que é sempre aquela linguagem que a gente traz no Kindness, é um estado da natureza humana incomum. É incomum. O sofrimento, ele é comum. Todos nós conhecemos, os animais conhecem, seres humanos conhecem, as plantas conhecem. É um aspecto da natureza que a gente sofre em comum. O que é que a gente tem em comum também? Querer ser feliz. Então, quantas vezes a gente não é movido por essas perspectivas, né? Mas porque a gente está buscando felicidade. Então, no final, todos nós também buscamos pela felicidade e todos nós sofremos. E quando eu identifico esse sofrimento que perpassa a minha experiência pessoal e da experiência do outro, isso nos conecta. E a partir desse lugar de conexão surge um lugar também de amorosidade, de benevolência, de gentileza, de pertencimento.
E assim a gente vai evoluindo, né? Eu acho esse tema assim maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro esse livro da Christine. Tem outro depois pra gente, mas é um tema rico, porque aqui a gente vai, né, repercutindo em diferentes campos da nossa vida e vendo como é que a gente consegue. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está em sofrimento, eu não sei vocês. Quando eu paro assim para refletir, eu falo, eu passo a maior parte do meu dia em sofrimento, em algum tipo de conflito, algum tipo de angústia, algum tipo de descontentamento. E aí eu vou me policiando, não, peraí, vamos trabalhar a satisfação, o que que eu tenho, o que que eu conquistei, mas é um exercício. E a gente vai e volta o dia inteiro, a semana inteira. Nossa, eu me perdi, peraí, não, eu tenho que trazer meu foco para os aspectos que vão me trazer um bem-estar, então tá. Não, eu sei que eu posso cultivar felicidade e alegria dentro de mim, então tá, peraí, deixa eu mudar meu foco. Aí depois eu me perco de novo. E assim a gente vai caminhando, né? Vendo que a gente é falho, mas que a gente tem esse aspecto muito bonito da nossa natureza, essas virtudes, né? É nossa também, tá dentro da gente. A gente não precisa buscar fora. Essa é a minha proposta para vocês hoje. Eu acho que a gente nunca avançou tanto. Foi quase 1 hora e meia de encontro. Semana que vem a gente vai continuar. E a tarefa de casa, antes da gente encerrar, quem viu o livro, leu o livro, viu que no final tem exercícios. Exercício de autoobservação que a Christine traz. E ela trouxe também um exercício de uma carta. E eu gostaria de convidar, até eu vou fazer esse exercício, gostaria de convidar vocês a fazer o exercício da carta. A base é aquele trecho que a Marisa citou. Como que a gente pode fazer esse movimento para sermos amigos de nós mesmos? Da mesma forma que a gente levaria conforto e acolhimento para um amigo no momento de dificuldade, como que a gente pode fazer esse movimento inverso por nós mesmos? E no final, a Christine traz um exercício. Eu não sei qual a página, porque eu estou no Kindle, mas tem tanto na apostila quanto no livro, é o final do capítulo 1. Tem lá a primeira pergunta e a segunda pergunta. E aí a segunda, a Christine vai trazer um norteio para a gente poder escrever essa carta. E aí eu vou trazer exercício lá no grupo também para lembrar vocês, mas façam a carta, tá? É uma carta para vocês mesmos. Não precisam partilhar, mas façam um exercício, tá? Deixei como uma sugestão para vocês, tá bom? Tereza, você quer falar? Seu microfone está aberto? Não, Aline, Não? Então tá estou bem. ouvindo a colocação de todo mundo, Que bom. talvez na próxima. Combinado. Então, eu agradeço a vocês por hoje.